Eu precisei de 10 anos para entender quem eram os verdadeiros vilões por tanta gente não conseguir dominar de fato o Excel e serem bons em Excel. E é justamente sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Oi, eu sou o César, tudo bem? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre por que tanta gente acha o Excel chato, por que tanta gente tem tanta dificuldade com o Excel e por que tanta gente, mesmo fazendo um Excel avançado, mesmo tendo inclusive VBA, não consegue fazer nada de útil, nada de realmente tão interessante com o Excel. Por que existem essas travas e que não dependem de conhecimento, porque a pessoa acaba estudando, mas mesmo assim não desenvolve. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Antes de mais nada, eu acho interessante dizer que eu não tirei essas conclusões do nada, foram 10 anos de carreira em que eu sempre fui referência em Excel e sempre trabalhei com muita gente. Então, eu sempre tive essa percepção das pessoas que me pediam ajuda com Excel e qual era o perfil dessas pessoas, o que essas pessoas tinham em comum entre elas. E por que outras pessoas que, como eu, dominavam o Excel não tinham essas limitações? O que diferenciava um dos outros? E a grande questão é, por que eu comecei a analisar isso? Eu vi que todo mundo que tinha um bom conhecimento de Excel, todo mundo que dominava o Excel como eu, conseguia aparecer muito mais. Você acaba se expondo muito mais, você acaba agregando muito mais valor à empresa, porque você cria coisas que estão além das suas funções. E toda vez que você vai além, você se destaca. É difícil você se destacar sendo só mais um, fazendo só a mesma coisa que todo mundo já faz. E o Excel ele acaba sendo esse diferencial, porque justamente muita gente acha o Excel difícil, muita gente acha o Excel chato, muita gente não dá bola para o Excel. E aí o Excel, para quem domina, para quem corre atrás de saber e conhecer mais, acaba sendo esse diferencial. Então, isso me incomodava um pouco porque eu via gente boa, gente que tinha potencial, gente que trazia resultado para a empresa, mas que não aparecia. E eu tentava utilizar o meu conhecimento não só para mim aparecer, mas também para dar destaque para essas pessoas. Então, os meus controles sempre tinham ali o nome dos envolvidos no resultado. Então, quem está trazendo esse resultado? Então eu tentava meio que ajudar a pessoa a aparecer um pouco mais. E o meu nome sempre estava no meio desses que mais agregavam valor. E eu utilizava os meus controles também para me dar destaque. E isso pode parecer um tanto quanto manipulador, ou um tanto quanto radical, workaholic, ou alguém que olha muito para a carreira. Mas não tem jeito. Se você quer receber um aumento, você precisa mostrar que você merece. E é basicamente isso que eu fazia. Eu queria receber um aumento, mas não à toa. Toda vez que você faz algo por um motivo, você está fazendo algo por um motivo. Esse fazer já te faz ter um diferencial. Agora, se você chega atrasado, ou mesmo você chega no horário, mas sempre que precisa que você faça hora extra, você nunca tá lá. Se você não se dedica pela empresa, se você só exige que a empresa te dê valor, mas você não dá valor para a empresa, já é meio que perceptível que você não é a pessoa mais querida para a empresa, a pessoa que mais agrega valor para a empresa. Então eu sempre tentei agregar muito valor para receber de volta também muito valor, certo? Essas foram as razões pelas quais eu comecei a perceber, comecei a notar, comecei a dar um pouco mais de atenção nisso que eu vou dizer para vocês nesse vídeo. Mas a gente precisa combinar algumas coisas antes de eu começar a dizer quais são esses pontos, quais são essas razões, certo? Eu não quero que nada do que eu diga aqui você tome como algo pessoal ou tome algo como uma crítica improdutiva. Na verdade, tudo que eu vou dizer aqui é algo próprio de todo ser humano. Todo mundo tem isso. Eu tenho isso. Ah, César, mas você é bom com Excel. Como é que você tem algo que eu também tenho e você quer dizer que isso que você também tem é a razão pela qual eu não sou bom? Se você é bom, não faz sentido. Na verdade faz. É que você vai entender isso ao longo do vídeo. Eu só não quero que você pegue isso como algo pessoal, certo? Não é. Esse vídeo não é para te causar nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de dor e sofrimento. Não é para você se culpar, tá bom? Na verdade é para você perceber quais são esses pontos e talvez percebendo quais são esses pontos você consiga trabalhar um pouco melhor a sua mente para poder usar o Excel do jeito certo.
Beleza? Bom, então vamos ao primeiro ponto. Você já deve ter ouvido, não só nesse canal, mas em outros lugares também, que o nosso cérebro ele tenta manter sob controle a nossa energia, porque em outros tempos nós não tínhamos alimento à nossa disposição o tempo todo e nós não podíamos dormir todas as noites, porque às vezes você tinha um predador por perto e você precisava se manter sob atenção, atento a qualquer coisa que pudesse acontecer para poder salvar sua vida. O ser humano, nós criamos uma estrutura que nos coloca hoje num ponto de superioridade, nós somos o topo da cadeia alimentar, mas isso não se deve às nossas habilidades físicas, se deve às nossas habilidades mentais. E dentro dessas habilidades mentais está o nosso controle de energia, a nossa facilidade de entender facilmente coisas e de conseguir, sobretudo, prever coisas que vão acontecer com base em uma cadeia de acontecimentos. Então a gente consegue tirar conclusões com base em repetidas situações. Então você sabe que toda vez que chove cai um raio e esse raio gera fogo e tudo mais. E aí você tem medo do raio, você se assusta com o barulho, porque você viu que quando chove pode ocasionar raio e raio destrói as coisas. Então você tem medo do raio, você respeita o raio, etc. Enfim, tudo isso são habilidades que todo ser humano tem, por isso que a gente estuda, a gente aprende. O que muita gente tem como problema com Excel é esse vilão que é a comodidade. A comodidade, ele tende a fazer com que você fique na sua zona de conforto sempre. Você não vai buscar estudar mais, você não vai buscar se aperfeiçoar, você sobretudo não vai ter interesse por nada daquilo que não tem a ver com aquilo que você gosta, com aquilo que te faz reter energia ou aquilo que não te dá uma satisfação a curto prazo, certo? Então, tudo aquilo que é algo que vai te trazer um retorno a longo prazo não é interessante, não é algo produtivo. Então, o nosso cérebro, ele não vai dar atenção, ele vai começar a te dar vários sinais para que você deixe de fazer aquilo e comece a cuidar mais da sua sobrevivência, de algo que vai te dar um prazer a curto prazo ou de algo que é uma solução de um problema que você está passando neste exato momento. Então, para muita gente que não entende, não sente prazer usando o Excel, por exemplo, para mim, no começo não foi prazeroso. Eu tinha um clima de tensão para aprender o Excel. Isso dificultava a assimilação das informações, e isso dificultava que eu conseguisse dormir e no outro dia acordar lembrando o que eu tinha estudado de Excel no dia anterior. Eu entendo essa dificuldade que as pessoas têm, elas precisam ver e rever a mesma coisa várias vezes. Então acontecia de muitas vezes a pessoa perguntar para mim várias vezes a mesma coisa. E falava, olha, eu sei que eu já te pedi ajuda com isso, mas eu esqueci, eu não consigo lembrar. E é porque o seu cérebro não estava atento o suficiente, porque ele entendia que não valia a pena gastar energia naquele momento com aquilo. Então, o que talvez seria uma solução para você seria você pensar no Excel como uma solução. Enquanto o Excel não for visto como uma solução para os seus problemas, enquanto você não acreditar que o Excel é útil, muito provavelmente você não vai conseguir aprender. Então, ficar dizendo para si mesmo que o Excel é chato não é uma boa ideia. Beleza? Aí você pode se perguntar, mas César, eu quero aprender Excel, eu sei que o Excel é útil, mas eu não estou conseguindo aprender. O que será que está acontecendo? E aí nós vamos para a segunda razão. Nós tendemos a dar mais valor para tudo aquilo que nós somos bons. Então, se você tem dificuldade para tocar um instrumento de corda, como violão, violino, mas tem facilidade para tocar outros instrumentos, como um trombone, um trompete ou uma flauta, você vai tender a querer aprender, a dedicar mais o seu tempo naquilo que você é bom. Então, o simples fato de você achar que você não é bom com Excel já faz com que você crie uma resistência na hora de aprender. Então, você quer aprender, só que você acha que você não é bom naquilo. Então, muita gente que, por exemplo, é de humanas, tem esse bloqueio porque Excel tem números. Mas não necessariamente o fato do Excel ter números significa que você vai realizar cálculos, que você precisa saber matemática. Porque o Excel, ele te dá toda a cobertura que você precisa para não precisar fazer tantos cálculos. E mesmo quando precisa, você faz só uma vez e o Excel tá ali, vai salvar aquela informação para você. Então, toda vez
vez que você precisar realizar um cálculo de novo, já vai estar ali, prontinho para você. Então, esse bloqueio, essa crença que muitas pessoas têm de que o Excel não é para alguém que é de humanas, já trava a pessoa, mesmo quando ela quer aprender. E ela vê, revê e vê de novo e fala, mano, como isso aqui é difícil, não entra na minha cabeça. É como o inglês para mim. Eu tenho dificuldade com línguas, eu tenho dificuldade com escrita, eu tenho dificuldade com uma série de coisas do tipo. E toda vez que eu vou estudar inglês, até por não ser uma pessoa muito comunicativa, eu sou mais reservado, eu sou mais tímido, toda vez que eu preciso falar e aprender algo que tem a ver com linguagem, para mim é um pouco mais complexo. Mas se eu coloco isso na minha cabeça, vai ficar ainda mais difícil. O meu cérebro vai tentar não dar atenção para isso, porque você não é bom. Para que o seu cérebro vai te ajudar a aprender algo na qual você não é bom? Isso, para uma questão de sobrevivência, não é muito interessante. Então, uma pessoa que é muito persuasiva, ela precisa aprender, desenvolver ainda mais a sua persuasão para conseguir persuadir outras pessoas que têm força, que têm agilidade, que são bons caçadores, a caçarem por elas, a fazerem coisas por elas, para elas conseguirem sobreviver. Essa é a grande realidade. Então, para você que se diz de humanas ou para você que não gosta de calcular, mas gosta de exatas mesmo assim, para você pode ser um pouco mais difícil usar Excel porque você tende a acreditar que Excel é algo de exatas, é algo que tem a ver com cálculos, e não necessariamente, tá? No meu curso básico, por exemplo, eu até ensino, dou várias dicas de Excel para pessoas que são de humanas, para pessoas que nem sequer vão utilizar ali cálculos, e justamente o Excel vem como uma solução para você que não quer realizar cálculos. Então tem números? Tem, porque tudo na vida tem números. Se você vai comprar uma coisa, você precisa entender de números. Se você quer um salário, por que você sabe que 3.000 de salário é melhor do que R$ 1.000 de salário? É número, é uma conclusão lógica. Não tem dificuldade para isso, né? Mesmo sendo de humanas, você sabe entender e decifrar o quanto os números têm de impacto. E o Excel, ele se delimita a isso, não é algo além, você não precisa ser um cientista para poder usar o Excel, certo? Mas beleza, César, já estou convencido de que eu posso estar numa certa comodidade, porque realmente eu não vi a utilidade, ou não, eu vejo utilidade, mas realmente julgo que o Excel não é para mim porque eu não me entendo como sendo bom em Excel. Que antes de pular para o próximo passo, eu gostaria de dizer uma coisa. Você nunca vai ser bom em algo na qual você não treina, certo? Existem pessoas que têm um talento meio inexplicável, como o Messi tem para o futebol. Existem pessoas que são mais como o Cristiano Ronaldo, que é bom, ele tem um ótimo resultado, ele é muito produtivo na carreira dele, mas ele tem um alto nível de rendimento porque ele tem um alto nível de treinamento também. Ele treina muito mais do que os outros, ele começa a treinar antes dos outros, com pré-treino, e ele faz um pós-treino também. Então, assim, ele praticamente treina o dobro do que os outros. Então, é quase natural que o rendimento dele seja o dobro do que os outros. Então, se você não utiliza Excel, se você está começando a usar o Excel agora e já julga o Excel chato, calma, você está começando a usar. Você não pode se comparar com uma pessoa que está, como eu, por exemplo, há 10 anos utilizando o Excel. É óbvio que a experiência que nós temos com o Excel é diferente. Então, não se julgue bom ou mal com o Excel com base nos seus primeiros meses usando o Excel. É interessante que você tenha ali entre um ano e meio de Excel para você poder ter ali um julgamento da dificuldade que você tem ou não com Excel. Mas aí vamos para um próximo ponto, que é a questão da exposição. Eu vi muitas vezes isso acontecer nas empresas, que é a pessoa chega na empresa e aí todo mundo na hora do almoço fala: eu fiz tal coisa no Excel, eu usei o Excel para fazer isso e aquilo, eu estava com tal dificuldade, mas é só usar o Excel e tudo já resolveu, só usei um PROQV ali, usei a função C, usei a função outra lá e tudo foi fácil de resolver. E aí você tem dificuldade para usar o Excel, mas aí quando alguém pergunta, e aí, aquele tal problema lá? Não, usei Excel e resolvi e tal. Quando que na verdade você passou o dia inteiro sofrendo com Excel, porque você não conseguiu fazer. E aí, ou de repente conseguiu fazer, mas demorou um tempão para fazer isso. E aí você se sente mal por não saber usar o Excel, e aí você começa a ter um sentimento ainda mais forte de desprezo pelo Excel, porque o Excel ele te expõe. O não conhecer Excel, quando você está rodeado de pessoas que entendem de Excel, faz com que o seu sentimento com relação ao Excel seja ainda pior. Porque a gente já tem um certo desprezo por tudo aquilo que limita a gente dentro da sociedade, né? Então, para uma pessoa, por exemplo, eu sou branco e loiro, e eu sei que a maior parte das garotas gostam de caras que são morenos,
ou eu tenho 1,70 m de altura e eu sei que a maior parte das garotas gostam de cara com 1,80 m para mais. E aí, sabendo disso e sabendo que a minha aceitação dentro da sociedade é menor por conta disso, eu posso ter um sentimento de desprezo por coisas que de repente outras pessoas julgam como qualidade. Mas é só para explicar que cada pessoa ela tem uma vivência diferente das próprias limitações. Eu, por ter uma dificuldade para aprender inglês, eu tendo a dar pouco valor a estudar inglês. E eu tento a focar em coisas que melhoram a minha exposição diante dos outros. As pessoas dizem que eu sou inteligente porque eu entendo de Excel, porque eu sou bom com lógica e porque eu gosto de cálculos. Então, o que você acha que eu vou dar mais valor? Aprender inglês ou focar naquilo que eu sou bom? Eu vou tentar me expor sempre com base naquilo que eu sou bom. Por exemplo, eu abriria um canal no YouTube falando de inglês? Provavelmente não, porque não é algo que eu sou bom. Isso é algo que eu preciso ter em vista. Eu preciso ter em vista que se eu souber inglês, imagina, eu poderia abrir um canal em inglês ensinando aquilo na qual eu sou bom, que é Excel. Então, na verdade, aquilo na qual nós não somos bons, se nós melhoramos isso aumenta exponencialmente tudo aquilo que nós somos bons. E aí que entra a questão de quem é de humanas. Ótimo, você é bom em humanas, você consegue ganhar uma boa exposição diante dos outros sendo de humanas. Mas a partir do momento que você tem uma base ok, não é que você vai ser, nossa, o cara de exatas. Mas quando você começa a ter uma base de exatas, você começa a se expor muito melhor. E você começa a diminuir a tensão e o estresse social que você tem toda vez que você se depara com uma necessidade de exatas. Então você começa a melhorar o como você se sente e o como você se vê dentro da sociedade. No meu caso, por exemplo, sei lá, eu poderia ir para a praia para ficar menos branco, poderia tomar um solzinho para ficar menos branquelo e talvez isso já melhoraria a minha situação. Eu já teria ali, de repente, um dourado mais bonito. Meu cabelo ficaria com um loiro mais interessante, porque ia ficar queimado. Enfim, tem várias coisas que poderiam acontecer. Mas, enfim, você pode encontrar soluções para essa sua exposição. Então, ao invés de rejeitar algo, porque isso acaba criando para você uma exposição ruim diante do seu grupo social, diante da sua bolha, talvez tentar focar nisso te ajude a diminuir a sua tensão social. E seja um dos motivos, inclusive, pelos quais você rejeita o Excel. É porque você tem dificuldade. Mas se você deixar de ter esse preconceito, se você der uma chance para o Excel, eu tenho certeza que ele vai se tornar uma base para você e vai deixar de ser uma limitação. Você vai ter sempre outras limitações, você vai ter sempre outras coisas que você vai rejeitar por serem o seu calcanhar de Aquiles, mas você consegue trabalhar isso, certo? Eu consigo aprender inglês, eu consigo dar um jeito na minha aparência para ser mais atraente. Enfim, a gente consegue fazer coisas para resolver esses problemas, certo? Esse foi o terceiro ponto, agora vamos por quarto e último ponto para terminar este vídeo. E o quarto e último ponto é algo que eu já citei aqui algumas vezes no vídeo. Você tende a acreditar que o Excel é chato, você tende a ter dificuldade com o Excel pelo simples fato de que você não conhece. A gente tem como premissa da nossa sobrevivência um instinto nosso, a cautela, é um instinto de sobrevivência. Então, tudo aquilo que nos dá medo é porque a gente não conhece. Então, sempre que você entra numa empresa nova, você entra com cautela, você entra com medo, você entra com ansiedade, você entra com uma série de sentimentos porque você não conhece. E a partir do momento que você vai se sentir um pouco melhor, você vai conhecendo as pessoas, você vai conhecendo o ambiente, você vai fazendo parte daquele ambiente, deixando aquele ambiente fazer parte de você, você vai se sentindo um pouco mais tranquilo. Então, quanto menos você conhece desse ambiente que é o Excel, mais desconfortável você vai se sentir, mais tenso você vai ficar, mais medo você vai ter, mais chato vai ser o Excel para você. Agora, quanto mais você conhece o Excel, é normal que essa tensão diminua e que todos os pontos que são os temores, que são as dificuldades do Excel para você, acabam se atenuando com o tempo. Então, uma dica que eu tenho para você é: use Excel
Se você tem medo, se você não gosta, se você não se acha bom, se você não conhece Excel, use. Não importa o que é para você fazer. Escreva, desenhe, pinte, faça o que você quiser fazer, mas faça, certo? Não precisa usar Excel, odeio Excel. Use Excel. E o Excel vai deixar de ser um problema, vai deixar de ser um ponto ruim, certo? Como qualquer outro programa, como qualquer outra situação. Às vezes você conhece uma pessoa, você acha que aquela pessoa é um mala, uma pessoa metida e tudo mais. Mas aí quando você conhece a pessoa, você percebe que na verdade a pessoa se comportava daquele jeito justamente porque ela é tímida, é reservada, ou simplesmente porque ela estava focada em alguma outra coisa e nem percebeu que você estava ali notando ela, prestando atenção nela e algo do tipo. E aí quando você dá uma chance, conversa com essa pessoa, muito provavelmente você vai ter uma outra visão dessa pessoa, vai dar uma chance dessa pessoa ter ali um pouco mais de sintonia contigo, certo? Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero convidar você a clicar no link que está aqui na descrição, onde você vai para um vídeo onde eu falo sobre como que você aprende mais facilmente o Excel. Então, para você que tem dificuldade, para você que acha o Excel chato, para você que não vê utilidade no Excel, se você clicar nesse link, você vai para um vídeo que eu fiz especialmente para você, ajudando principalmente quem é de humanas ou principalmente quem tem muita dificuldade a entender mais fácil como é que você aprende de vez a usar o Excel, certo? É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fico por aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve, assina o sininho de notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!